Hebreus capítulo 6, versículo 9 ao 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Ó Deus maravilhoso, Tua palavra sendo sempre anunciada aos nossos corações. De contínuo, Pai, o Senhor não cessa de nos admoestar, de nos edificar, de nos consolar, Pai, pela Tua palavra. Estamos agradecidos, ó Deus. Motivo pelo qual nós somos atraídos, Pai, pelo Senhor para a adoração. É porque, pela Tua palavra, o Senhor nos vocaciona. E nós entendemos a vocação porque o Senhor nos achou. Nós estávamos perdidos, porque o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. E agora, vivificados pelo Senhor, vivendo em Cristo Jesus, Pai, nós somos adoradores. Nós somos Teus filhos, Pai. Nós Te servimos em adoração. Ó Deus, e suplicamos que por essa mesma palavra que nos salvou, o Senhor continue nos alimentando. O Senhor continue endireitando, Pai, as nossas veredas, os nossos pés. Precisamos, Pai, precisamos da Tua palavra. A lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, para as nossas veredas. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala-nos, ó Deus. Amém. Queridos irmãos, tanta admoestação, tanto puxão de orelha severo e duro. Muitas vezes eu tenho vontade de dizer assim para a igreja: prega isso no meu lugar. Veja se eu tenho condições de dizer outra coisa. Muitas vezes eu tenho o coração desse jeito, a ser impulsionado a pensar dessa forma, porque as críticas que eu escuto falar do meu sermão você é tão duro. Mas é tão duro, tem que dizer desse jeito. Se eu pudesse responder pessoalmente para essas pessoas, eu dizia assim: por favor, prega no meu lugar isso. Como é que você vai pregar essa palavra sem que você não seja duro, porque o autor está sendo duro? Só se eu pregar de uma forma que eu não acredito. Só se eu pregar de um jeito e não mostre convicção. Eu estou apenas fazendo um trabalho de apresentar para vocês, porque eu não creio. Aí sim teria outra forma. Mas se de maneira apaixonada eu fui constrangido por essa palavra, eu fui exortado, alimentado, consolado por essa palavra, eu preciso passar isso desesperadamente para vocês. Por que não como um profissional, um professor? Eu vou expor a matéria, vocês estudem ou não. Mas eu preciso dizer para vocês, isso é vida e vida eterna. Isso tem a ver com a sua vida eterna, isso vai fazer sentido para a sua vida. Uma vida que não tinha sentido, agora vai começar a fazer sentido. As coisas vão começar a se encaixar. Você vai ser impulsionado a ouvir cada vez mais essa palavra, ou a se sujar cada vez mais, ou a se limpar em Cristo Jesus, ou se entregar completamente à lama, em obstinação ao pecado. Então, meu pensamento muitas vezes é: por favor, alguém venha e pregue de outra forma. Porque ele está exortando, e a intenção dele é exortar de maneira dura. Mas em meio às exortações, o autor da carta aos Hebreus, esse apóstolo, ele certamente sabia dosar as suas palavras. Ele estava sendo inspirado por Deus. Então, chega um momento em que o autor vai
Peraí, eles vão pensar que eu não sou por eles. Eles vão pensar que eu sou contra eles. Ele não é o nosso pastor. É o tempo todinho só exortando e só ameaçando a gente. Será que esse apóstolo mesmo nos ama? Ou será que ele não acredita na nossa fé? Eu acho que ele tem todos nós como não crentes. É o tempo todo em exortações severas e duras. Então o autor da carta aos Hebreus agora muda completamente o seu tom. Depois de exortações severas, que eu posso dizer aos irmãos, assumir, eu não consegui expor completamente a severidade e a dureza dessas ameaças. E o que isso implica para alguém que diz não, ou para alguém que ainda vai planejar obedecer ao Senhor. Eu não consegui porque, você pode dizer por quê, e eu vou dizer, a minha convicção é porque eu ainda não vejo vidas transformadas. Eu não vejo conversão genuína, porque eu ainda vejo crianças que insistem em engatear e não ficar de pé e não mastigar coisas mais sólidas. Mas o autor de Hebreus, ele acredita nos crentes daquela igreja. Então, ele quer dizer assim, olha, eu coloquei essas palavras duras, mas são para aqueles meninos e são para aqueles apóstatas, daqueles que são desobedientes. Quanto a vós outros, é o que ele vai dizer no versículo 9. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia. Quanto a vós outros, todavia. Agora é uma palavra suave. Ele quer dizer, com vocês é diferente. Não pensem que vocês são os apóstatas que eu acabei de falar. Vocês não, vocês são os herdeiros da promessa de salvação. Então ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados. Esse amados aqui não é uma gíria. Ó amado, meu amado, minha amada, por trás, né, é enfiando a peixeira, como o nordestino fala. Na frente é, ô meu amado, quando o cara dá as costas, miserável, e aquilo outro. Essa palavra, ela expressa uma grande verdade. Vocês são amados de minha alma. Demonstra com clareza um coração pastoral do autor da carta. Demonstra a piedade do autor da carta. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, nós estamos persuadidos, nós estamos convictos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, para vocês, que não são os apóstatas, que não são aqueles que caíram e que não podem voltar ao arrependimento, a vocês, meus amados, tem coisas melhores. O que são essas coisas melhores? O autor não diz. Só diz algo que nós podemos vislumbrar e desejar, porque ele diz, são pertinentes, são coisas pertencentes à salvação. Então eu quero. Ele disse o que é, não, disse que pertence à salvação. É alguma coisa que está junto ao pacote, ao combo da nossa salvação. Coisas melhores são direcionadas a nós. Os leitores da carta, a carta sendo lida em público aí na igreja, agora eles iam descansar, eles estavam perplexos, assustados com aquela exortação, e o autor de Hebreus então muda, e diz, eu amo vocês, não é com vocês que eu me dirijo aquelas palavras, eu estou dando um alerta, eu estou sacudindo, eu estou pregando, eu estou exortando, mas para vocês, tem coisas melhores direcionadas a vocês, que são ligadas à salvação. Então ele diz, ainda que falamos dessa maneira, precisamos falar dessa maneira. É necessário haver vozes que exortem dentro da igreja, que falem com seriedade, que não ocultem os perigos que há dentro da igreja,
Que a igreja não camufle, que a igreja não pinte o evangelho sem que apresente o juízo. Que apresente o Deus gracioso, o Deus bondoso, completamente bondoso e misericordioso, mas um justo juiz. Um justo juiz que odeia o pecado. Deus é amor. Se Deus é de fato o amor, Ele tem que odiar, Ele tem que se opor à maldade, Ele tem que se opor ao pecado. E é isso que Deus faz, Ele se opõe e Ele odeia completamente o pecado. É por isso que Ele vai destruir de uma vez por todas o pecado. Vai nos levar desse mundo para a Nova Jerusalém. A conclusão da obra do Senhor para as nossas vidas. O estado da glorificação. Vocês não vão ter mais um coração que arrastam vocês para o pecado. Vocês não vão ter mais a opção de pecar, de se sujar, de manchar novamente a santidade. A santidade de vocês, a pureza de vocês, porque do Senhor jamais iremos conseguir. Mas então, queridos, ele vai dizer, ainda que falando dessa maneira, eu sei que vocês são crentes. Tem coisas melhores reservadas para vocês. Estamos convictos de que vocês são crentes. E o versículo 10 ele diz, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Irmãos, antes que eu esqueça, eu costumo sempre já aplicar, e depois de repetir tudo de novo, ou então eu esqueço de aplicar no final. Mas veja, ele começa a dar uma evidência daqueles que são crentes. Ele não está falando com quem é crente, com aquele que vai herdar a promessa de salvação, com aquele que tem coisas melhores que pertencem à salvação para eles, os amados. Ele começa a dar uma confirmação de que eles são crentes. Eu tanto sei que vocês são crentes, porque eu conheço a obra de vocês. Sabe qual a obra dele aqui, irmão, que evidencia que eles são crentes para o autor da carta? A maneira como ele se relaciona com seus irmãos. A maneira como ele serve aos seus irmãos. É igreja, irmãos. O ser igreja. Lembram da exortação hoje pela manhã do meu temor? É isso. É isso, irmãos. O meu temor é virarmos apenas pessoas domingueiras. Ah, aquele cara é meu irmão em Cristo. Mas vamos lá dar um abraço. Não, eu conheço muito bem ele, não. Peraí, quantos anos que tu faz parte dessa igreja? É porque eu não tenho uma afinidade com aquele irmão. Irmãos, você vai morar mesmo com aquela pessoa no céu a vida toda e você não tem afinidade? Por que não ainda? Por que você não deseja afinidade com aquela pessoa? Certamente é porque você é melhor do que ela. Ou você não consegue extrair nada dela. Nos aproximamos naturalmente das pessoas porque elas nos servem, irmãos. Se não serve, não serve. Quem é que serve para ser amigo? Para ser amigo meu? Se for legal, se for compreensivo, se for paciente, se me pagar um sushi, se for isso, aquilo, outro. Mas se não tiver nenhuma dessas qualificações, olha, se for falso, se for isso, se for aquilo outro, se for chato, não se aproxima de mim. Não se aproxima de mim. Eu não quero pessoas chatas do meu lado. Eu não quero pessoas incompreensíveis, eu não quero isso, e você faz uma lista. Naturalmente nós somos assim. Somos assim para escolher os nossos cônjuges. Somos assim para escolher os nossos cônjuges. Eu nunca escolho uma pessoa para ajudá-la a ser melhor. Eu nunca escolho uma pessoa para elevá-la. Eu vou pegar aquela moça
e aí eu vou ajudá-la, eu vou elevá-la, eu vou... Não, o que é que eu posso extrair dela? Ela é bonita, então eu vou escolher aquela que é bonita. O que é que ela pode me dar mais? Eu vou escolher ela só por isso. Naturalmente nós somos assim. Nós precisamos ser vigilantes. Na igreja, pastor, vamos cuidar mais do berçário. Vamos fazer um parquinho aqui para as crianças. Porque os pais, quando chegam aqui, um visitante, tem lugar para as crianças ficarem? Vou botar uma legenda. Tem lugar para eu me livrar do meu filho? Porque eu nunca fiquei tanto tempo com meu filho. Porque em casa ele fica na televisão, ele fica no videogame, ele fica com a babá. Então, na igreja é muito tempo junto de mim. Eu quero se livrar desse menino. Eu quero livrar dessa menina, dessa criança. E aí a igreja, vamos dar. Vamos servir as pessoas. As pessoas estão tão cansadas tira as crianças de junto deles. E outras estratégias de igreja. Nunca é servir ao Senhor. Nunca é eu me doar para os meus irmãos. Eu vou para a igreja para ser servido. Eu nunca vou pensando em servir. Ele vai dizer, irmãos, porque Deus não é injusto. Deus está observando todas essas suas ações, relacionamento com seus irmãos. Esses planos que vocês fazem em casa, como é que eu posso fazer para ser mais simpático com os meus irmãos? Como é que eu posso fazer para me aproximar daquele irmão? Eu vou orar por ele essa semana e eu vou ligar para ele e vou dizer, irmão fulano, falando comigo, nunca falou comigo, eu orei por você essa semana. Aquela pessoa vai se derreter. Se aquela pessoa for crente, ela vai se derreter. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, porque foi por isso que essa minha semana foi melhor. Você orou por mim. Eu posso ser chato um pouquinho, exigente? Ore mais outra semana, por favor, por mim. E aí já criou todo um relacionamento de amor. Nunca mais será aquela pessoa tão estranha assim à parte. Ele vai dizer, Deus não é injusto para ver esses atos seus com seus irmãos, porque é a igreja não é o dinheiro que você dá, a igreja são os irmãos, não é o edifício físico, a igreja somos nós. Irmãos, é interessante que Deus esquece dos nossos pecados, mas não é injusto para esquecer essas nossas ações. Em Jeremias capítulo 31, no versículo 34, diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas no versículo 10 aqui ele vai dizer, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que você evidenciou, que você mostrou com clareza para todos, com amor, para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem. Sabe o que é que ele quer dizer com isso? Vocês continuam cuidando dos seus irmãos na igreja e nada desmotivou vocês. E nada parou vocês. E nada embargou essa obra de cuidar dos seus irmãos. De você derramar naturalmente aquilo que você está cheio. Veja, Deus derramou sobre você. E aí você naturalmente derrama sobre seus irmãos. É assim que é. Mas o costume é, eu já fiz. Mas aquele irmão, ele é ingrato. Porque ninguém reconhece. Porque em troca eu só levo patada. Porque isso e aquilo outro. Ele está excluindo aqui, irmãos, qualquer motivo que você possa dar. Qualquer lista que você possa apresentar para dizer que não vai mais fazer. Ninguém olha para mim na igreja. Olha, irmãos, ninguém me nota na igreja. Eu vejo uma pessoa conversando com outra e outra conversando com outra e eu sou esquecido, não tem assim algumas pessoas? Por que as pessoas têm que ir até você, rapaz? Por quê?
Por que você não sai do seu lugar e se infiltra? Eu queria saber quem é que vai fazer isso na igreja aqui, vai dizer assim para você, sai daqui do meu grupinho, isso aqui é meu grupo. Quero saber quem vai fazer se você fizer isso. Se infiltra. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que está, meu irmão? Eu queria que você orasse por mim, eu posso orar por você? Meu irmão, como é que vai a sua semana? Por que que as pessoas que têm que lhe procurar? Por que que as pessoas têm que dirigir a palavra a você? Por que você não tem que ir até as pessoas? Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, no versículo 40, ele vai dizer, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que você fizer para um irmão aqui na igreja, você está fazendo ao próprio Senhor Jesus. Veja, se você escolhe um irmão mais bonito, se você escolhe alguém de status mais elevado do que você, se você escolhe alguém que tem mais dinheiro do que você, alguém mais importante, para você demonstrar amor, para você demonstrar simpatia, para você dar o seu ombro para que aquela pessoa chore, dar a sua amizade, o seu tempo, a sua atenção para aquela pessoa, você está fazendo completamente diferente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não olha nada disso, pelo contrário, Ele vai se compadecer dos humildes. Mas você busca a dedo quais as pessoas que você vai se relacionar, do qual você vai se dispor a ser um irmãozão na fé, a ajudar, a estar junto nos momentos difíceis. Esse é um assunto tão, irmãos, incrível. Ele faz menção aqui no versículo 10, mas também lá no capítulo 10, se eu não anotei errado, no capítulo 10 ainda de Hebreus, versículo 32 ao 34. Veja o que ele vai dizer sobre os hebreus. Vocês já fizeram isso no momento de dificuldade da igreja, vocês ajudaram. Olha aí, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentados grandes lutas e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Se compadeceram, irmãos, daqueles que foram maltratados do mesmo modo, daqueles que estavam presos, daqueles que foram arrancados todos os bens, os irmãos se compadeceram e ali supriram as suas necessidades. Irmãos, isso é tão sério, saber que Deus está guardando tudo isso que você faz de bem para seus irmãos. Veja, a primeira maravilha, dos seus pecados o Senhor não se lembra mais, se eles foram perdoados em Cristo Jesus. Mas observa, se tem uma coisa que Deus vai lembrar, que Deus está guardando, é o relacionamento que você tem com seu irmão. Veja, para ir para o próximo versículo, Deus está guardando todo o seu esforço de fazer com que a igreja seja cada vez mais igreja do Senhor. Se você tem tratado com carinho a noiva de Cristo, o Pai tem visto. O Pai tem visto. Olha como Ele trata com carinho a minha noiva. Olha como Ele protege a minha noiva. É assim, irmãos. É dessa maneira. Deus não é injusto. Seus olhos estão em todo aquele que tem servido e ainda servem aos santos, aqueles que servem à igreja. Versículo 11, irmãos, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Irmãos, ele falou, olha,
Duas coisas. Eu estou persuadido, meus irmãos, de que vocês são crentes. Está evidenciado pelo serviço de vocês. Está evidenciado. Agora eu desejo uma coisa para vocês. Continuem. Não é o bastante. Vocês não fizeram demais. Vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês como membro desse corpo. Estou persuadido que vocês são porque vocês fazem até hoje. Mas eu quero pedir, não parem. O autor aos Hebreus sabe que os tempos são maus. Cada vez pior. Cada vez pior. Então ele diz, eu desejo para vocês, que cada um de vocês, mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Olha, no que diz respeito à salvação de Cristo Jesus, eu quero que vocês de contínuo fiquem firmes. Eu quero que os santos perseverem até o fim. É o meu desejo. Irmãos, é porque o apóstolo, ele quer deixar ainda para esses irmãos que existe a possibilidade, sim, da apostasia. Ele quer dizer, olha, aquilo que aconteceu com esses irmãos que caíram, com esses apóstatas que caíram, que desistiram em obediência e incredulidade no coração, dos meninos na fé, ele quer dizer, ainda ele quer deixar o tom, ainda daquela exortação antiga e dizer, eu desejo uma coisa para vocês, vigiem para que vocês não desistam, para que vocês não parem. O desejo do pastor, desse apóstolo, do autor da carta, era a vida espiritual, individual dos membros da igreja. Ele mostra isso, irmãos, no versículo 11. O coração dele pastoral, a preocupação. Então ele deseja sobre a vida espiritual individual dos membros da igreja. Ele vai dizer, cada um de vocês. Irmãos, o autor de Hebreus, ele não fica feliz em olhar aqui para Castelo Forte e dizer, aqui tem um punhado de irmãos crentes, aqui tem mais um pouco, infelizmente nem todos. Ele tira o olhar dele daquela concepção de que nem todos. O desejo pastoral dele é que todos. Ele sonha com uma Castelo Forte em que todos são crentes. Ele sonha sim com a igreja de Atos capítulo 2. Tinham tudo em comum, perseveravam unânimes na igreja, na oração, nos sacramentos, na doutrina dos apóstolos. É como se ele não quisesse ouvir aquela linguagem de que, mas você quer que todo mundo na igreja seja crente? Você não quer que tenha apóstolos e tal? Ele sabe que tem, mas o desejo dele é que todos possam ser alcançados por essa palavra e se convertam ao Senhor e fiquem firmes. Ele aqui, irmãos, ele enfatiza a responsabilidade corporativa da igreja. Ele quer mais uma vez colocar que a responsabilidade é da igreja. Continue cada um de vocês cuidando um dos outros, até o fim. Vocês têm a responsabilidade de cuidar de cada um de vocês para que não naufraguem na fé. Não somente o pastor, mas vocês têm a responsabilidade de cuidar do seu irmãozinho. Ele está fraco na fé, trôpego, ele está cansado, ele está magoado, ele foi contaminado. Ele precisa de que alguém não empreste o seu ouvido para concordar com as coisas erradas. Mas alguém que diga, irmão, para com isso. Deixa de ser infantil. Por causa disso, não se apega a essa bobagem. Vai lá no teu irmão. Vai lá nele. Mateus capítulo 18. Vai no teu irmão. Se tu cumprir Mateus 18, vai evitar, inclusive, que chegue no conselho da igreja. Porque tu foi até o irmão, tu se resolveu. Responsabilidade corporativa.
Você tem responsabilidade com seus irmãos. Os olhos atentos para saber quem está vacilando. Pergunta. Vai junto do teu irmão. O que é isso que está postando na rede social? O que foi isso que tu disseste do teu irmão? Que lugar foi esse que você foi? Vem cá, vamos conversar. É assim que você trata os seus pais? Vem cá. Não é assim, eu preciso dizer a verdade a você. Vai doer, mas eu vou dizer a verdade a você, porque eu estou falando com amor. Eu não estou falando para me sentir melhor do que você, para me sobressair sobre você. Porque você é meu irmão e eu amo, eu quero ver você bem. E vamos orar. Depois de você me ouvir, nós vamos orar. Responsabilidade de toda a igreja. Ele não fica feliz com o progresso de algum, mas todos cresçam na fé. O desejo do autor da carta é uma igreja cada vez mais firme. Esse é o seu empenho. Então ele vai dizer ainda, no versículo 11, sobre a mesma diligência para a plena certeza da fé. Irmãos, muitas pessoas querem uma certeza plena da salvação. Muitas pessoas querem uma certeza plena de como Deus olha. Como é que Deus olha para mim? Como eu queria ter certeza de que Deus tem se agradado da vida que eu vivo? Porque eu fui criado por Deus. Será que Deus me abandonou e disse, vive do jeito que você quiser? Ou Ele me deu um manual? Ou Ele me deu uma regra? Se a Bíblia é um manual de regra de fé e prática, eu estou perdido porque eu não consulto a Bíblia e eu vivo do jeito que eu quero. Muitas pessoas querem ter a certeza plena dessa esperança. Saber que se eu fechar o olho agora, eu sei onde eu vou acordar. Não existe loteria. Não existe bem adquirido. Não existe emoção. Sentimento que seja maior do que isso. O descanso de poder deitar em paz. Saber que sua vida faz sentido. Saber que você está guardado pelo Senhor. Saber que você é herdeiro desse tesouro que é a promessa de salvação. Muitas pessoas querem ter essa certeza plena, mas falham em exercer qualquer esforço em relação a essa diligência. A mesma diligência para a plena certeza da fé. Mostrem até o fim. Mostrem até o fim essa mesma diligência para a plena certeza da fé. Você quer ter essa certeza plena? Então não falhe em exercer qualquer esforço. Qualquer esforço ele é proveitoso em relação a essa diligência. E por fim, o versículo 12, para que não vos torneis indolentes. Lembra que ele já falou sobre tardios em ouvir, sem interesse de ouvir, em querer progredir na fé? O autor de Hebreus, como eu já disse, muda o seu tom, mas ele diz, eu não quero que vocês se transformem não. Ou seja, há possibilidade, se vocês não forem diligentes, se vocês forem negligentes nessa diligência, vocês podem se tornar tardios. Vocês podem se tornar preguiçosos no atender à obediência ao Senhor. Então ele diz, olha, para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A palavra aqui é de incentivo, para que eles não se transformem em outra coisa, porque eles são crentes no Senhor. E ele também então traz a memória daqueles crentes ali que estavam na igreja. É esses que são modelos, é esses que devem ser imitados, não aqueles que naufragaram na fé, não é aqueles que têm motivos para dizer, por isso que eu não sou mais crente, por isso que eu não estou indo para a igreja, por isso que eu não me entrego ao Senhor, por isso. Não imitem esse. Deixa eu usar uma expressão bem jovial e popular. Não vá na onda desses. Irmão, vocês já perceberam, quem é crente há muito tempo, já viu muito essa cena. Alguma pessoa, ela, por algum motivo, ela está magoada, ela está triste, ela se diz vítima de alguma coisa, ela sempre consegue levar alguém com ela. Ela sempre consegue convencer, entre aspas, alguém de que ele é vítima, de que ele está cheio de razão, e ele leva outra pessoa para o buraco também.
Isso se repete anos após anos e anos e após anos em igrejas ao redor do mundo. Quem são os crentes, então, que ele está dizendo que devem ser imitados? Observe aí um versículo depois do 12. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, eu estou falando de Abraão. Imitem Abraão, imitem aqueles heróis da fé que eu vou falar ainda aqui em Hebreus capítulo 11. E aí vocês vão ver, nós vamos ver em Hebreus 11 os heróis da fé. É essas pessoas que vocês devem imitar. Abraão, os heróis da fé, e esses irmãos que não naufragaram. Imitem esses irmãos que não caíram. Pega o exemplo deles, estuda a vida deles e pergunta, irmão, por que você ainda está aqui? Por que você permanece crente? E aí aquelas pessoas vão dizer, porque os meus olhos estão em Cristo Jesus, o autor e o consumador da minha fé. É por isso que eu não caio, é por isso que eu não desisto, é por isso que eu persevero até o fim. É isso que o autor do Hebreus quer dizer. E aí, queridos, nós vimos que o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12 apresentam 3 virtudes. 3 virtudes essenciais a todo crente verdadeiro. Essas 3 virtudes estão apresentadas sempre no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, em vários livros. E elas estão sempre relacionadas entre si. A fé, a esperança e o amor. Leia comigo de novo, irmãos, o versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. O versículo 11 vai dizer, desejamos, porém, continue cada um de si mesmo, mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança. E o versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé. Então, irmãos, nós vimos aqui no Novo Testamento, inclusive Paulo é o maior citador, aquele que faz mais menção dessa tríade. Vamos ver alguns textos. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Nós vamos ver Paulo também fazendo aqui. O autor de Hebreus, nós desconhecemos quem é o apóstolo, mas Paulo, quando escreve aos Romanos, também menciona essa tríade aqui. Ele também menciona o amor, a fé e a esperança. Romanos 5, versículo do 1 ao 5. Justificado foi, pois, mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Quando Paulo escreve aos irmãos lá na Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé
que atua pelo amor. Quando Paulo escreve aos irmãos de Colossos, no capítulo 1 dessa carta, no versículo 4 e no versículo 5, ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quando Paulo escreve então a primeira carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 1, no versículo 3, ele também usa essas três virtudes, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, agora no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Mas não somente Paulo, Pedro também cita em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O próprio autor do Hebreus vai mencionar mais uma vez, no capítulo 10, do versículo 22 ao 25. Ele já mencionou aqui no capítulo 6, nesses três versículos 10, 11 e 12, e vai mencionar também no capítulo 10, no versículo 22 ao versículo 25. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, o autor, o comentarista, Simon Kistemaker, comentando essa passagem, ele vai dizer que é usado esses três termos para ilustrar o crescimento espiritual de todo crente. O crescimento espiritual de todo crente, diz ele, é suportado com um tripé. O tripé de fé, de esperança e de amor. E se uma dessas pernas fraquejarem, entortarem, todas as outras caem. E sabe o que acontece? O pior resultado. A igreja deixa de crescer. Sem amor, ou sem fé, ou sem esperança, uma dessas pernas fraquejam, as outras caem, e a igreja já não cresce. E a igreja agora se torna tudo aquilo que tudo aquilo que vocês, em nossa capacidade, em nossos talentos, podemos levar ela a ser. Tudo. Torna ela em tudo aquilo que nós podemos fazer. Shows, teatros, clube social, ou qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Espaço para autoajudas, cumprimento de ritos religiosos, para você se sentir bem, você se sentir próximo de Deus, não devedor a Deus. Responsabilidade minha e sua. O autor de Hebreus vai dizer: olha, eu amo vocês. Vocês não são os que caíram, mas vocês podem se transformar em pessoas indolentes, tardios. Vocês podem estagnar aí.
Então deixa eu pedir uma coisa a vocês. Sigam firmes até o fim. Agora, trabalhando como vocês têm se preocupado com os irmãos, com a igreja, dando continuidade ao trabalho de Cristo, obedecendo à vontade do Senhor, de como vocês devem viver como igreja. E isso tudo nesses pilares aí. Fé, esperança e amor. É isso que você vai enxertar, inculcar na vida dos seus irmãos. Você vai estar cheio disso, saturado disso, se alimentando disso o tempo todo. Seus irmãos vão ser contemplados ao colherem frutos em vocês. Queridos, mais uma vez, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos receber essas palavras do próprio Deus e ter a convicção, irmãos, de que tem coisas melhores que nos aguardam, que o Senhor tem separado para nós, que já foram prometidas para nós, inclusive a promessa de salvação para aqueles que são pacientes. Ele vai dizer, pela longanimidade, esses do qual vocês devem imitar, esses que são pacientes, que são longânimos, pela fé têm suportado tudo, mas continuam sendo igreja. Ele vai dizer, irmãos, sejam diligentes, cresçam na fé, olhem para os exemplos positivos, sigam e imitem os exemplos positivos. Eu encerro, queridos, dizendo aquilo que Paulo disse mais de uma vez. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém vai dizer, jamais eu diria como Paulo. E aí, irmãos, dizer para você que nessa responsabilidade que você tem com cada um, sendo um crente verdadeiro, você precisa, é um dever seu, cuide a partir de agora, você poder dizer para o seu irmão, olhe para mim, meu irmão, e me imite. Agora, se isso for uma mentira, e você abrir a boca para dizer isso, imagina, irmãos, que palhaçada será você dizer, olhe para mim e me imite. Ainda que ninguém precise dizer isso, faça o que eu estou fazendo que você vai estar imitando a Cristo. Mas naturalmente vocês vão ser imitados. Ele não está dizendo, digam que vocês podem ser imitados. Ele está dizendo, imitem aqueles que são exemplos. Aqueles do quais vocês podem ver Cristo neles. Amém, irmãos? Cresçam, progridam na fé. Até o fim. Essa é a palavra. Até o fim perseverem em Cristo Jesus. Amém.